Fala, exploradores! Hoje eu vou contar uma história bizarra que aconteceu comigo e que vai arrepiar até o último fio de cabelo de vocês. Sabe aquele tipo de coisa que parece saída de um pesadelo? Pois é, não perca essa e já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias sinistras. Vamos nessa! Acordei assustado com o toque do telefone. O sonho foi sobre uma bartender em quem gastei uma fortuna em gorjetas no último ano de faculdade de medicina. Ela tinha cabelo vermelho como um crista de galo, seios grandes e uma tatuagem de um sátiro no bíceps. No sonho estávamos em uma ilha deserta, transando. Acordei em um quarto grande e frio, sozinho. Desci as escadas, grogue, cuidadosamente. Um passo em falso e uma viagem ao pronto-socorro como paciente. Deus me livre. De pé na cozinha escura, pés descalços no piso frio de ardósia. Peguei o telefone fixo. Alô? Nenhuma resposta, apenas chiado e estática. Alô? Repeti impaciente. Demorou, hein? Estava ocupado bebendo ou algo assim. Era a voz de uma mulher e ela soava velha e irritada. Quem é? Não se faça de bobo, filho. Você sabe por que estou ligando. A linha estava chiando e zumbindo como se ela estivesse ligando de um orelhão em Moscou em 1985. Quem diabos é você? Ah, você acha que pode falar comigo assim? Você sabe muito bem que seu aluguel está atrasado. Se você souber o que é bom para você, vai pagar logo. Eu não sei quem diabos você é, mas eu não pago aluguel. Eu sou um adulto com um Corolla e uma hipoteca. E então veio o som de um telefone sendo desligado furiosamente do outro lado. Alguma lunática senil, murmurei para mim mesmo e fui desligar o toque do telefone. Mas isso deve ter sido a primeira coisa que fiz sem nem pensar quando cheguei ao telefone, sonolento e confuso, porque já estava desligado. Então deixei a droga do telefone fora do gancho. Olhei pela grande janela da cozinha por um minuto, estremeci com a chuva que se acumulava do lado de fora, renovei minha promessa de me mudar para Salvador antes dos 50 e voltei para a cama. As próximas semanas foram tranquilas e fáceis. Atendi pacientes. Prescrevi remédios para pressão alta, colesterol e ocasionalmente pílulas para disfunção erétil. Comprei rodadas de bebidas em bares de Vila Madalena como o Boteco do Seu Zé e o Bar do Luiz Fernandes. Lugares com petiscos gourmet e caipirinhas de R$30. Assisti a novela das 9, enquanto olhava para minha bicicleta ergométrica quase nova. No meio do mês tive um encontro com uma mulher chamada Pamela, que conheci no Tinder. Há alguns anos ingenuamente presumi que seria uma boa opção nos aplicativos de namoro. Descobri que mulheres experientes aprendem rápido que um médico de meia-idade, divorciado, tem o dobro da bagagem e metade do dinheiro de um médico um pouco mais jovem, que nunca se casou. Então Pamela foi minha primeira chance em algum tempo. Nos encontramos em uma sexta-feira à noite, no restaurante Mani, no Jardim Paulistano. Boa comida contemporânea, bons drinks, estacionamento complicado. Pamela tinha 41 anos e era muito bonita. Alta, com cabelo curto e escuro, olhos castanhos brilhantes e um nariz bem delineado. Ela cheirava a caro quando nos abraçamos. Bela combinação também. Suéter de cashmere preto, jeans apertado e um par de botas elegantes. Ela tinha um MBA da Fundação Getúlio Vargas e trabalhava em imóveis comerciais, mas era muito civilizada para falar muito sobre isso. Tudo isso me deixou um pouco autoconfiante sobre minha própria barriga e linha de cabelo recuada e tendência a contar histórias de trabalho. E quando começamos a flertar sobre tacos de peixe e frango assado e ficou bem picante enquanto bebíamos caipirinhas, fiquei nas nuvens. Quer voltar para a minha casa? Ela riu. Faz tempo que não diz isso para alguém. Com alguma expectativa de que concordassem, sim, o que me entregou. Advogados podem sentir o desespero. Oh, eu esperava que todo o perfume que me encharquei cobrisse isso. Ajuda. Dirigimos separadamente e caminhamos até a porta juntos. Bela casa, adoro essas casas antigas. Comprei em um momento ruim, mas precisava de um lugar. Não queria fazer uma transição de divorciado sujo onde eu ficaria em um apartamento esperando o mercado aquecer. Isso custou o quê? Uns 3 milhões. Baixo 4 milhões. Merda, sim, você foi enganado um pouco, ainda assim.
Acendi uma lâmpada de halogênio de níquel escovado e a luz suave se espalhou pelo cômodo. Pamela olhou ao redor e sorriu. Então, você ligou para a Talk and Stock e pediu o segundo mais caro de tudo? Ela me pegou. O sofá de couro marrom, a lâmpada de halogênio, a luz decorativa, o bar em forma de um antigo globo terrestre que se abria revelando copos de cristal e 6 tipos de uísque, a mesa de centro de madeira de demolição e até os chifres de boi pendurados na parede vinham da Talk and Stock. Bom olho, mas na verdade selecionei cuidadosamente cada peça eu mesmo do catálogo. Ela sorriu. Doutores. Ei, tenho mais dinheiro do que tempo. Ou gosto. Bem, você não quer ter muito gosto, você tem muito gosto e acaba trabalhando na Talk and Stock. Touché, acabei de sair de um relacionamento com um cara assim. Tatuagens legais, no entanto. Fiz um gesto para que ela se sentasse no sofá. Vinho? Sempre. Enquanto estava na cozinha escolhendo uma garrafa de branco da prateleira, pegando uma, colocando de volta e escolhendo uma garrafa menos pretensiosa, mas mais cara, ela gritou: na verdade, tenho esta mesma mesa de centro. Eu apenas misturei com algumas coisas da Etna também. Quão boêmio. Revirando uma gaveta em busca de um saca-rolhas. Se tivesse encontrado a maldita coisa mais rápido, o encontro poderia não ter terminado tão abruptamente. Mas então, empurrando para o lado 5 ou 6 tamanhos de copos medidores para finalmente pegar o saca-rolhas, ouvi alguém batendo na porta. Eu atendo, disse ela. Bem, droga. Voltei para a sala com uma garrafa de vinho e 2 copos, esperando algo estranho, mas mantendo a cara corajosa. O olhar no rosto de Pamela como um texugo que tinha entrado em um armazém de anfetaminas não era um bom presságio. E o ambiente cheirava a fósforos queimados. Vinho? Levantei a garrafa na mão direita e 2 copos na esquerda e tentei parecer sexy. Ela estava sentada no sofá olhando para um pedaço de papel. Então ela disse: Cristo, para quem você deve R$200 mil que está tentando cobrar batendo na sua porta em uma noite de sábado? O quê? Nunca devo ninguém tanto dinheiro. Meus empréstimos de faculdade de medicina foram menos do que isso e estão pagos. Bem, quando cheguei à porta havia um bilhete lá. Ela levantou um pedaço de papel amarelo dramaticamente, como se estivesse apresentando provas contundentes a um júri. Em letras grandes e raivosas dizia: você me deve 220. Pague ou então. MM. Quem diabos é MM e por que você deve tanto dinheiro? Eu acho que na verdade são R$220. Isso é pior. Você deve a alguém 200 paus e não pode ou não quer pagar. Não, quero dizer, acho que isso é alguma mulher mais velha, talvez mentalmente doente. E expliquei o mais sucintamente e sanamente possível sobre o telefonema estranho. Olha, desculpe, você parece um cara legal e tudo, mas para um primeiro encontro isso tudo é muito sinal de alerta. E foi isso. Pamela e suas botas e bunda fofa saíram da minha vida. Quem quer que fosse essa lunática senil, essa velha bruxa, MM, presumivelmente, estava complicando muito minha vida. Até conversei com meu advogado sobre conseguir uma ordem de restrição, que ele apontou ser difícil de conseguir se você não sabe como alguém se parece ou mesmo qual é o nome dela. A grande cena, no entanto, veio 2 semanas depois, em uma quarta-feira, dia 15 do mês. Eu estava sentado em uma cadeira de couro macia ao lado da janela da sala, rolando pelo meu telefone. A noite estava tranquila, clara, fria e escura. A única luz na casa era a lâmpada de leitura na mesa ao lado da minha cadeira. Alguém em um subreddit de medicina havia dito algo tão flagrantemente errado que duvidei que fosse um profissional de saúde e estava caçando e digitando minha resposta sarcástica quando a janela balançou como se tivesse sido atingida por um tijolo. Tensei tão rápido e tão forte que meu pescoço se contraiu e pulei da cadeira, virando-me para a janela. Vi meu próprio reflexo, fraco e translúcido, e visível ao redor, e através de mim pude ver a sala refletida. Fora da janela estava escuro e indistinto, mas uma pequena silhueta humana pairava bem na frente da janela. Eu me virei para correr para longe, e então pensei novamente e me joguei para a lâmpada, apagando-a e jogando o cômodo na escuridão enquanto tornava o exterior mais claro. A forma que eu havia visto se resolveu em uma velha bruxa que pressionava o rosto diretamente contra a janela e olhava para dentro.
A boca dela estava pressionada contra o vidro, mas sua respiração não estava embaçando a janela como deveria. Lembrei-me do método antigo de segurar um espelho contra a boca de um cadáver para ver se ele estava respirando. O rosto era branco e inchado, dentes podres, gengivas manchadas. Um olho estava bem aberto como se em choque, a pupila tão escura que poderia ser negra. O outro olho estava ausente, apenas uma cavidade vazia, chocantemente limpa. O efeito geral do rosto me fez pensar em um lírio em uma estufa, murchando e sendo presa de besouros. Com seu bom olho, a mulher estava examinando o cômodo enquanto batia no vidro. Ela estava movendo os lábios, zangada e urgentemente. Então dei um passo para trás e de repente ela se virou e caminhou irritada em direção à porta da frente. De perfil tive um vislumbre de como seu rosto era surrado e magro. O rosto pálido e as bochechas avermelhadas e o nariz bulboso ficaram gravados em meu cérebro. E vi que atrás dela ela carregava uma enorme bolsa. E então ouvi batidas na porta. Então a ouvi tentar girar a maçaneta. Eu perceberia mais tarde que tinha uma faixa magnética cheia de facas caras, mas em meu pânico tudo o que consegui pensar foi pegar um abridor de cartas da mesa de centro. Era de níquel escovado e custou R$17, pensei idiotamente. Mais estranho de tudo, pude ouvir chocalhos e tilintares do lado de fora, como se ela estivesse procurando chaves. Então ela estava tentando enfiar uma chave na fechadura, mas era inútil. Claramente não cabia. Ok, caloteiro, ela gritou, tenha do seu jeito. Mas vou voltar aqui com o delegado Silveira, então vamos tirar você daqui e trocar as malditas fechaduras de volta. Sentei-me no chão, encostado na parede, e puxei os joelhos para o peito e respirei fundo, para dentro e para fora. Quando me acalmei, fui até a porta e a abri. Foi quando vi pegadas ensanguentadas levando da varanda até a entrada e depois desaparecendo. Até onde eu sabia, não havia nenhum delegado Silveira em Vila Madalena. Chamar a polícia parecia, no entanto, uma ideia excelente. O policial Oliveira era um homem cauteloso e tático, com uma cabeça cheia de cabelos prateados. Sentou-se na cadeira vermelha e branca ao lado da minha e tomou notas gravemente. Era difícil imaginá-lo durante um turno inteiro em qualquer departamento de polícia fora de São Paulo, mas aqui ele parecia se encaixar perfeitamente. Contei-lhe sobre o telefonema, o bilhete e agora a aparência horrível da velha mulher aparecendo à minha porta. Na verdade, janela. Só tenho medo que alguém com problemas mentais tenha tido uma ideia errada na cabeça. Pode ser perigoso, para nós dois. Acho que deve haver alguma forma de descobrir quem ela é e ajudá-la. Ajudá-la bem longe de você e de Vila Madalena. Ele anotou ironicamente. E então, quando eu não disse nada, ele acrescentou um tanto obliquamente. Sabe, este bairro já foi a parte ruim da cidade. Eu não sabia que algum dia houve uma favela em Vila Madalena. Oh, nos anos 1980 o dinheiro começou a acabar para algumas pessoas que nunca pensaram que isso aconteceria com elas. As casas antigas nesta parte da cidade começaram a decair. Reparos não foram feitos, impostos não foram pagos. Como o homem disse uma vez, aconteceu lentamente no começo e depois de repente. Casas neste bairro foram transformadas em apartamentos baratos. Então, claro, alguns anos atrás, foram compradas e transformadas de volta nas mansões que costumavam ser quando pessoas como você começaram a se mudar para cá. Não vejo o que isso tem a ver comigo. Quer dizer que a mulher louca me assediando talvez tenha morado aqui e pensa que ainda mora? Bem, você disse que ela estava falando sobre aluguel e te chamando de caloteiro, e o bilhete foi assinado MM. Certo. Veja, uma senhora chamada Renata Martins costumava possuir várias dessas casas. Ela foi talvez a primeira e última senhora dos cortiços que a vila já teve. Então estou sendo perseguido por uma mulher louca que pensa que ainda possui a casa que estou, você sabe, pagando a hipoteca? Acho que ela não deve ser muito difícil de encontrar se você sabe quem ela é. Bem, na verdade, Renata morreu há uns 30 anos ou mais. Olhei para ele. Ele olhou de volta placidamente. Alguém está brincando comigo aqui, oficial? As pessoas aqui têm muitas coisas, têm muito dinheiro, têm muitas inseguranças, têm muitas predileções. Duas coisas que não têm muito são tempo para brincadeiras práticas ou senso de humor. Então, talvez...
O homem tranquilo colocou o dedo nos lábios e me silenciou. Era a última coisa que eu esperava. Fiquei quieto. Acho que você precisa ouvir. Renata morreu muito antes de eu me tornar policial aqui. A propósito, ela era casada com um homem muito mais jovem, muito bonito. Diogo alguma coisa. E Renata, bem, você viu Renata? Ela estava pior hoje à noite, tenho certeza, mas nunca foi um símbolo sexual. Depois que ela morreu, Diogo e uma mulher que dirigia uma academia na cidade pegaram o dinheiro de Renata e se mudaram para o Rio de Janeiro. Ouvi tudo isso do chefe que estava aqui antes de mim. Então sempre foi estranho. Mas depois que ela morreu, algumas pessoas ao longo dos anos tiveram pequenos encontros com ela. Com o fantasma de uma senhora dos cortiços. Não tenho certeza se fantasma é a palavra certa. Espíritos supostamente são incorpóreos. Todo mundo que encontrou Renata parece pensar que ela é tão corpórea quanto se pode ser, mesmo agora. Pensei no rosto apodrecido e nas pegadas ensanguentadas e estremeci. Você não está brincando comigo, está? Acho que Renata era uma avarenta e mandona que guardou cada centavo até fazer fortuna. Seja o que for agora, ainda está guardando cada centavo. A maioria das pessoas simplesmente dá a ela o que ela quer. E pronto. Entendo. Claro que algumas pessoas não deram o que ela queria. Eu olhei para ele. Isso foi muito, muito ruim para algumas pessoas. Ele observou. Acho que o que quer que Renata seja agora é muito forte e muito má. Então eu deveria fazer o quê? Você disse que ela acha que o seu aluguel é 220? Bem, se eu fosse você, acho que colocaria 220 em um envelope e escreveria o nome de Renata nele e deixaria colado na sua porta. Ela vai te deixar em paz. Devo pagar aluguel para uma assombração em uma casa na qual estou pagando uma hipoteca. Ele olhou ao redor. 220 é muito dinheiro para você, doutor? Não realmente, mas é a questão de princípio. Sim, tem isso, mas não sei o que posso fazer por você se Renata voltar e não conseguir o que quer. Isso é um pouco demais. Não precisa ser, ele observou, levantando-se e caminhando em direção à porta. Às vezes, o custo de fazer negócios fica um pouco estranho. As pessoas esquecem disso. Mas a vila tem uma maneira de nos lembrar. Nos meses seguintes, coloquei 4 notas de R$50 e uma de 20 em um envelope e escrevi Renata nele, e deixei o dinheiro colado na porta no último dia do mês. Uma vez ouvi alguns ruídos e alguns gritos do lado de fora, e no mês seguinte nem ouvi isso. Mas quando acordei de manhã, o envelope havia sumido e Renata não me incomodou. Mas eu não gosto muito de pagar aluguel a um fantasma e, de qualquer forma, passei a respeitar Renata por qualquer tenacidade e força de vontade terrível que a mantém cumprindo tarefas e cobrando dívidas. Então, na noite passada, coloquei algumas coisas extras no envelope. Coloquei uma fotocópia de seu obituário de 1989, que encontrei em um jornal antigo no microfilme, da biblioteca, e coloquei uma nota escrita à mão dizendo: desculpe ser o portador das más notícias. Dizem que Diogo pegou todo o seu dinheiro e se mudou para o Rio de Janeiro com a garota com quem ele estava te traindo. Aposto que uma velha determinada como você ainda pode encontrá-los onde quer que estejam agora. Deitado na cama depois da meia-noite, ouvi os piores sons. Ouvi um uivo angustiado, um grito histérico agudo e depois uma longa sequência dos piores palavrões que já ouvi. De manhã, o envelope havia sumido como sempre, mas um pedaço de papel foi empurrado por debaixo da porta, em uma caligrafia zangada e arranhada. Estava escrito: pagamento completo. E aí, galera, gostaram dessa história sinistra? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. Até a próxima, e cuidado com quem pode estar te observando na calada da noite.